Toda honra, toda glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificamos a Ele por esse tempo maravilhoso, gostoso de estarmos aqui diante da Sua palavra, aprendendo sobre a Sua pessoa. É gostoso. Agradeço a você que tem assistido às mensagens, a você que tem pedido para que eu coloque o seu nome na linha de transmissão. Nós temos explicado o seguinte: as pessoas que querem receber as mensagens diretamente através da linha de transmissão, que hoje são mais de 1000 pessoas, é só você salvar o meu número e me enviar um pedido de ser listado na lista. E eu coloco o seu nome ali na lista de transmissão, e quando eu mandar para uma pessoa, vai para as mais de 1000 pessoas de uma única vez. Essa é a única maneira. Ou você pode receber através de um amigo, através de um conhecido, o que muitas pessoas estão fazendo, recebendo a mensagem e transmitindo a outras pessoas, enviando a outras pessoas, e aí a palavra de Deus vai se espalhando e a gente vai cada dia pregando para o maior número de pessoas, tanto no Brasil, até mesmo fora do Brasil, por causa da legenda. Que o Senhor continue te abençoando nesse trabalho. Conto com a sua presença. Oro por você todos os dias, antes da pregação e durante o meu tempo de oração. Você está em minhas orações, mesmo você que eu não conheço, nunca ouvi, mas sei que existe de alguma forma por estar me assistindo através deste canal. Você e sua família são alvos das minhas orações. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos lá, para mais uma pequena parte aqui da palavra de Deus aos nossos corações. Falamos sobre a Igreja do Senhor Jesus, como conhecê-la, e chegamos à conclusão de que a Bíblia explica a própria Bíblia, ela auto se revela e Deus se revela a nós através dela, não há outra maneira, não por sonho, nem por revelações, nem profecia, tudo isso já se passou. Hoje nós temos a única fonte de revelação de Deus para nós, a palavra dele. E isso é suficiente para todos nós, porque estamos no tempo da graça. E a salvação sempre foi, especialmente agora será, também pela graça, mediante a nossa fé no Senhor Jesus, e a fé vem através das Escrituras. Disse Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Portanto, nossa pergunta hoje é, diante do que aprendemos aqui sobre a igreja perseguida, quem mandou apedrejar a Estevão e perseguir a igreja do Senhor Jesus? Não parece uma pergunta que nos leva a pensar que quem fez isto é uma pessoa louca? Depois do que nós aprendemos aqui sobre a igreja do Senhor Jesus, o dono da igreja, se lembra dos princípios que nós ensinamos aqui, que a igreja é do Senhor Jesus, o fundamento é o Senhor Jesus Cristo, o preço pelo qual a igreja foi resgatada foi o sangue de Jesus, que a doutrina da igreja é a Bíblia Sagrada, é a mente de Deus, é o ensinamento de Deus. Como alguém ousaria se levantar contra essa igreja para persegui-la? Só pode ser mesmo uma pessoa insana, uma pessoa louca. E, na verdade, esse perseguidor, mais tarde, ele revelou dizendo que ele realmente era uma pessoa louca por estar perseguindo a igreja de Jesus. Mas quem foi essa pessoa? Vamos para o livro de Atos. Atos capítulo 7, versículo 58, está escrito o seguinte: e expulsando-o, está falando de Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este é o nome através do qual nós vamos trabalhar a partir de agora, mostrando o perseguidor da Igreja do Senhor Jesus
aquele que consentiu e autorizou o apedrejamento de Estevão. Saulo. Quem era Saulo? Bom, vamos, durante as mensagens, falando sobre este personagem, e nós vamos aqui termos uma visão total e completa sobre quem foi e quem realmente se tornou este homem e onde ele está hoje. Nós temos tudo sobre ele, mas vamos aqui primeiramente ver que no momento do apedrejamento de Estevão, a testemunha do Senhor Jesus, aqueles que o apedrejaram, depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, o que nos dá a entender que este era um comandante que comandava aquela turma do apedrejamento, e ele mesmo depois dissera que estava ali consentindo e dando o seu próprio voto quando ele era apedrejado. Saulo, este era o seu nome conhecido na época. O capítulo 8, versículo 1 e versículo 3, olha o que a Bíblia Sagrada fala sobre esse personagem. E também Saulo consentiu na morte dele, Estevão. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e encerrando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ou seja, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Ele os arrastava, eles levavam as pessoas à prisão. Saulo realmente era um personagem de forte tendência para a perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, e ele realmente era o autor tanto do apedrejamento de Estevão quanto da perseguição da igreja do Senhor Jesus na pessoa dos seus membros. Saulo, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história bíblica, a sua própria história na Bíblia, foi o responsável tanto pelo apedrejamento de Estevão quanto pela perseguição da igreja do Senhor Jesus. A partir da próxima mensagem, se Deus permitir, nós estaremos vendo aqui, em primeiro lugar, a periculosidade de Paulo. Era um homem de Saulo, era um homem realmente muito perigoso, de alta periculosidade, um perseguidor implacável dos cristãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo e o autor do apedrejamento de Estevão, aquele homem de fé, cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de grande reputação. Mas ele autorizou e a sua ordem prevaleceu e Estevão foi apedrejado sob a ordem de Saulo. Se Deus permitir, estaremos aqui nas próximas mensagens discorrendo sobre este personagem perigoso, o que a história, alguns na história o chamam de fera indomável. Mas um grande milagre estava para acontecer naqueles dias. Que Deus nos ajude a compreender esta história, que essa história possa trazer para nós a seguinte reflexão. Ora, se Saulo era um grande perseguidor da igreja, era um homem de alta e grande periculosidade, se tornou um apóstolo do Senhor Jesus, então logo é uma prova de que eu também posso ser salvo. Esta é a finalidade de trazermos aqui as reflexões sobre este homem chamado Saulo, que depois foi chamado de Paulo. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos mais uma vez orar. Pai, muito obrigado por estarmos juntos diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo Espírito Santo que nos ensina. Obrigado pelos meus irmãos e amigos e familiares que estão me assistindo. Que o Senhor esteja lhes conduzindo, derramando, Deus, a tua bênção, a tua graça, as tuas misericórdias, que neste dia sejamos guiados, orientados
e que sejamos, ó Deus, livres, que os livramentos sejam dados a nós através do Teu Espírito que acampa ao nosso redor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.